Muito bom dia, começando o nosso sábado aqui em boa companhia no Mundial e Você já sabe, né? Programa até às 8 da manhã, muito bate-papo gostoso. Hoje eu tenho aqui comigo ele, que está aqui com vocês todos os dias, de segunda a sábado, se eu não me engano. Estou recebendo aqui Marcelo Cotrim. Bem-vindo, Marcelo. Sami, agradeço, Samira. Eu que te agradeço. Minha amiga aqui, né? Tantos anos e a gente realmente estamos aqui na lida, no dia a dia, Estamos né? na lida, todos os dias. A gente se encontra, não se encontra. Às vezes fico trancada na minha caverna, ele no estúdio e muito bate-papo interessante, mas sempre ouvindo Marcelo Cotrim aqui, né? E com muita informação, sempre dando aqueles insights pra gente. Eu acho que essa que é a grande sacada também, né? Hoje em dia, né? Meio-dia de segunda a sábado, é aquela coisa na hora do almoço, aquela paradinha das pessoas ou no carro ou em casa, é poder, eu falo, alimentar o corpo e a alma, né? Já aproveita a hora do almoço ali para isso. Exatamente, né? Com o programa Entre Vidas. Então é de segunda a sábado, sempre ao meio-dia. Isso é coisa rara, né? Uma grade assim, sempre ao meio-dia. Assim como o Mundial e Você, né? Sim. De segunda a sexta, 16h30. Ótimo. Você pode nos acompanhar também. O Marcelo, esse ano ele está, assim, extremamente proativo. Produtivo demais. Produtivo demais. A mente não para. Mas no dia 3 de dezembro tem mais uma novidade a todos, que é o lançamento de mais um livro do Marcelo Cotrim. Ele vai falar disso pra gente. Nós temos aqui, ó, tenho para mostrar para vocês que está nos acompanhando em vídeo, Ponto de Reencontro, que nós já conversamos aqui sobre ele, né, no meio da pandemia. Verdade. Tem O Poder da Lucidez, vamos falar um pouquinho de cada um deles, claro. E tem o Resgatando Seu Poder Pessoal. Nasceu 3 filhinhos do Marcelo esse ano e ele achou que precisava de um filho 4. É verdade. E o filho 4 é a cura da procrastinação. A cura da procrastinação. O que é procrastinar, Marcelo? Muita gente fica em dúvida quanto a essa palavra. Sim. Vem se tornando mais popular nos últimos anos, né? Mas não era, né? Não? A gente usava muito protelar, adiar, né? Mas é a mesma coisa, né? A procrastinação você sabe que é interessante, Samira, colocar de imediato assim, que procrastinação ela não é sempre ruim. Existe uma procrastinação saudável até certo ponto e também é importante colocar que todo mundo tem um pouco do procrastinador, mas ela torna-se nociva, viciosa, quando ela começa a gerar sofrimento. Procrastinar é quando você adia as coisas, e aí vem o propósito do livro, que é justamente ajudar as pessoas a entenderem as causas profundas, psicológicas da procrastinação. Porque realmente, por que as pessoas adiam sonhos que querem tanto realizar? Por que elas adiam objetivos que são tão importantes? Pode ser um filho, sei lá, um casamento, até o contrário, uma separação, né? Pode ser iniciar um negócio ou pode ser sair de um emprego. Então, existem tanto as procrastinações, vamos dizer, em relação aos objetos de conquista, quanto as procrastinações em relação aos términos de ciclos. Então a procrastinação, quando ela gera sofrimento e a pessoa realmente ela percebe que ela fica muito frustrada, ela vai ficando até deprimida com isso, caracteriza-se a procrastinação, ela não é uma doença, mas ela tem a ver com doenças. Ela tem a ver com o transtorno da ansiedade, com depressão. Ela tem a ver com várias doenças, ela está presente em várias doenças, ou pode gerar ou contribuir para elas. É curioso a gente falar disso, né? Você falou de final de ciclo, por exemplo, pessoas que acabam se acomodando no que estão fazendo e não terminam um ciclo para dar aquele pontapé inicial em outro processo da vida dela, em outro ciclo. Isso é muito comum, né? Muito comum, é a procrastinação de término. E as pessoas fazem isso porque existe o medo do que vai se perder, né, ou do que vai ter que se enfrentar. E as pessoas procrastinam, às vezes, uma vida inteira, né? É um casamento infeliz, é uma profissão do qual não gostam. Então tem gente que fala assim, não, faltam 7 anos para eu me aposentar, vamos dizer. Mas a pessoa odeia o trabalho. 6 meses já é suficiente para alguém somatizar uma doença séria. Então você não pode pensar que você vai manter na tua vida um processo que é tóxico. Entende? Se aquilo não é bom. Então, a procrastinação, ela tem efeitos colaterais, ela gera doenças emocionais, obviamente, inclusive físicas, como somatização, né? E isso é muito sério, né? E você fala muito de prosperidade. A gente procrastinando pode também estar impedindo
a entrada da prosperidade na vida, né? Total. Eu entendo o conceito prosperidade, Samira, como sinônimo de evolução para mim também. Eu acho que tá ligado, né? Então, na verdade, você certamente impede a prosperidade, né? Financeira, profissional. E como eu disse, prosperidade tanto no sentido de cortes com o passado, quanto no sentido de abraçar o presente e futuro. Então, a prosperidade sempre significa o quê? Virei de ciclo, mudei minha vida, estou aprendendo, estou crescendo, estou adquirindo novas experiências de vida. E isso dá uma sensação diferente na gente, né? Quando a gente está prosperando, a gente vai ficando satisfeito, a autoestima melhora. Sim. A vida deveria ser isso para todos, para todo mundo. Para todo mundo. Quer dizer, a vida tem que ter, ela tem que ser, acima de tudo, a vida tem que ser significativa. Então as pessoas têm que sair, Samira e galera que está acompanhando aqui o programa, sair de uma vida, sabe, só por sobrevivência. A gente entende que a sobrevivência está na base da pirâmide, no sentido que é a primeira coisa, é comer, é vestir, é morar. Mas não se pode viver só pensando nisso. Tem pessoas que até já saíram da dificuldade, já teriam condições de estudar, de aprender coisas novas, de começar a fazer passeios culturais ou algumas viagens. E o condicionamento é tão grande que elas realmente não se dão direito, com medo de perder a base da sobrevivência. E aí você vai passar uma encarnação inteira, né, uma vida inteira, realmente é uma vida não significativa, uma vida que só se baseia na matéria. Como o orientalismo, né, o budismo ensina muito isso. As pessoas ficam muito solidificadas, entre aspas. Elas se prendem muito ao eu sólido, que é a sua vida humana, física, material, trabalho. Cuida de filhos, leva o filho na escola, cuida, mas e a alma, e o sentimento, e os sonhos, né? Aquilo que vão fazer a vida ser significativa. É só observar o que é uma vida com sentimento e uma vida apática. A vida apática, ela passa, você não sente. Você não acha que viveu. Passou. E não adianta a gente esperar a vida passar, né, Marcelo? Não, só esperar a vida passar e olhar para trás e falar, não fiz nada, ou só trabalhei, e essa regra, a gente precisa se colocar na agenda, né? Total, quando você fez aquele planner, né? Você fez o planner lá, meio que a gente tem que se colocar na agenda. Sim, é o Claramente. Claramente foi Está disponível ainda, não? A gente acabaram o nosso estoque ali. A gente vai rodar mais, até no outro formato também, que é um livro, na verdade é um livro de frases, né? Mas que foi meio como um planner mesmo, para a pessoa poder anotar ideias, insights e tal, né? Fazer sabe aquele horário que você dedica para você? E ali a gente coloca, né? Os nossos sonhos. O que eu não quero mais procrastinar? Né? O livro, ele traz muito esse significado para o leitor. Eu vou ler e já falo assim, eu faço isso. Eu não faço isso. Completamente. Eu já passei por isto. Samira, deixa eu te contar uma coisa bem até interessante do livro. O livro, primeiro, que é um livro que faz muito parte do meu trabalho, porque o objetivo do livro, A Cura da Procrastinação, que eu vou lançar agora dia 3 de dezembro, né? E tem tudo a ver com o final do ano, essa coisa da procrastinação, né? Porque as pessoas começam a jogar para janeiro, fevereiro, aquela história. Faz lista. Antigamente eu brincava, falava, já plastifica a lista. Você plastifica a lista, porque vai usar a mesma, né? Não, gente, não pode ser assim. E o que eu ia comentar é que o livro A Cura da Procrastinação, ele tem como objetivo não somente falar sobre auto-organização, isso é importante deixar claro, porque eu falo sobre a auto-organização do tempo ali. Mas mais do que isso, eu falo que o livro vai bem além. A ideia é te mostrar os pontos mais importantes do porquê você procrastina, em nível emocional, indo lá na infância, na sua educação. Por exemplo, a gente já pode comentar disso, se você quiser, daqui a pouquinho, sobre um ponto que eu acho chave, que é o sentimento de não merecimento que gera procrastinação. Tá? Mas só para poder contar uma curiosidade, quando eu formulei o livro, eu falei assim, como que o procrastinador é? Geralmente ele tem um pouco de déficit de atenção, ou muita. Geralmente tem. Porque justamente a falta de foco é um dos fatores. Não é o único, como eu disse, eu vejo questões emocionais até como pontos mais sérios. Mas há um perfil de distração, e às vezes é uma pessoa até produtiva ou criativa, mas ela distrai muito. Então eu separei em 33 capítulos.
para a pessoa poder, se ela quiser voltar, ela sabe onde acha o assunto. Ótimo. Então o livro está até pensado didaticamente nesse sentido, entendeu? Dá até para marcar, né? Coloca aqueles coloridinhos para que a gente possa voltar no livro. Eu até aconselho vocês, quando adquirirem o livro, rabisquem, escrevam, anotem se quiserem. Faz parte, livro é para ser usado, né? É, lógico. Livro é para ser usado. Para ser uma experiência, né? Exatamente. Quando você fala do não merecimento, isso é muito comum. Muito comum, né? Muito comum, é uma chave. E quando eu sinto que eu não mereço, é porque lá atrás aconteceram coisas que me trouxeram essa crença? Ou não é crença? Sim, é uma crença. É uma crença, mas eu vou observar duas maneiras que isso pode acontecer. Que as pessoas pensam muito de uma maneira, eu vou explicar uma outra que não é tão comum de se observar e pode ser uma chave para vocês. Normalmente as pessoas sabem que existem traumas, tá? Ok, e os traumas podem ser traumas, por exemplo, críticas, a um pai ou uma mãe que quando você era criança disseram para você, você não vai conseguir, você não vai ser capaz, um esporte, arte, qualquer coisa que você queria fazer, e os pais disseram assim, depois, se der, e aí coisas assim podem ser já fatores de procrastinação. Tá. Quer dizer, jogar para o futuro já é um vício dos pais, né, que vem carregado quando vem com essa energia de frustração, de não merecimento. Tipo, nós não temos condição, então você não vai poder fazer isso. Põe os pés no chão, viva a realidade. Mas não poder não quer dizer não merecer, né? Exatamente. Uma coisa que eu falo muito é que às vezes você pode até vir de uma família pobre, de infância, mas isso não é o problema. O problema é a mentalidade dos pais. Tem pais que mesmo na pobreza podem falar para o filho, olha, eu não posso agora te ajudar, mas você vai conseguir. É diferente. É diferente. Entendeu? É diferente do pai que fala assim, olha, eu não posso e esqueça isso não é pra gente. Entendeu a diferença? Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de mentalidade. Mas o outro ponto que eu ia comentar, então tem esse trauma, ok? Que é o trauma proibitivo, que vai cerceando mesmo, porque obviamente os pais mostraram que você não merecia, né? Não era verdade, mas é como eles acreditavam. O outro lado é a falta total de experiência. Então, por exemplo, você tem muita vontade de ser artista, ser ator, ser atriz, mas na tua casa o ambiente era muito triste, todos muito fechados. Ninguém nunca falou para você que não podia, mas ao mesmo tempo ninguém nunca se expressou, ninguém nunca mostrou que esse mundo era próprio, poderia pertencer. Ou seja, a neutralidade pode colocar esse mundo, para essa criança, por exemplo, o mundo artístico como algo tão, tão distante, que é um sonho para ela que se torna um sonho platônico. Ela tem aquele sonho, então ela vai chegar na fase adulta, é interessante observar isso, né? Que não se fala tanto sobre esse aspecto do não merecimento. Então você pode chegar na fase adulta e ter sonhos e nunca conseguir, porque aquilo fica distante para você. Fica uma coisa visualizada, subjetiva, sabe? Você não consegue falar, vou dar um primeiro passo, vou entrar no curso de teatro, vou fazer agora. Porque o grande problema do procrastinador é a ilusão do tempo, é a ilusão do futuro. Não vai dar tempo? Não tenho tempo para isso? Não, o contrário. Ele achar que tem tempo para fazer e jogar para frente, jogar para frente. Pior ainda, né? O não ter tempo agora também, mas o não ter tempo e dizer assim, depois eu faço, como se sempre existisse um futuro. E é importante as pessoas lembrarem que todos têm um futuro longo, uma vida longa, mas a gente não tem controle sobre nada. Não. Pode não ter. Então, assim, o procrastinador, ele tem às vezes uma característica, Samira e galera, é uma característica de até mesmo otimista. Porque ele acha que, beleza, vou dar um exemplo na faculdade. Então, ele tem um trabalho para fazer de faculdade. E aí ele diz assim, eu tenho 3 meses ou eu tenho 2 meses. Eu faço isso depois. Isso é otimismo. Ele acredita que vai dar tempo. Só que aí o prazo de 60 dias vai para 30, vai para 15, vai para uma semana. Quando ele vê, ele está com 2 dias em cima do prazo. Ele está com 1 dia em cima do prazo. Então o otimismo dele foi, na verdade, um mecanismo de defesa. Que o otimismo não é legal? Não é legal. Aí o otimismo é legal nunca, né? Vocês já ouviram o Marcelo falando disso? Otimismo, você sabe a posição já. O otimismo ele não é legal nunca, porque o otimismo ele tem a ver com sempre com a fantasia em relação ao futuro. A melhor postura não é... Eu entendo quando as pessoas acham o otimismo bom, porque ele dá uma certa energia. E o otimismo ele faz você acreditar e ter esperança.
Mas melhor que o otimismo é a positividade no aqui e agora. O otimismo, ele é uma coisa que pode causar esse tipo de efeito negativo, como acreditar que as coisas vão dar certo, mas numa expectativa que isso venha de fora, numa espera eterna. Então não adianta ser otimista e ficar na espera, entende? Vai acontecer, deixa lá, depois eu faço, um dia alguém faz, eu entrego depois, sendo que se a gente estiver antecipado, eu estou no lucro. Sim, sempre, se você tiver... né? Eu acho que melhor ainda é no time, né? No momento certo. Tô no agora. No agora. Porque a mente também já vai trabalhando, né? Se você tem um projeto a escrever, a tua mente ela já vai trabalhando naquilo. E quando você senta para fazer esse projeto, ele sai. Exatamente. Mas você não está procrastinando. Você está amadurecendo uma ideia. Exatamente. Você está trabalhando... Eu acho que... Até vou talvez me adiantar numa pergunta sua, não sei ao certo, mas é uma dica para poder... Uma das, tá? Eu posso dar outras aqui, mas uma dica no sentido prático de auto-organização, para evitar a procrastinação, é quebrar uma tarefa em vários pedaços. Então, você saber que você tem para hoje uma parte, uma fração para fazer. Você não tem o todo para fazer. Se você colocar o todo dentro de você, a sensação é de incapacidade, de impotência, não vai dar tempo, o grau de ansiedade fica muito alto. Então, uma dica muito prática, né, não é a raiz do problema emocional, que eu estava comentando que está por outro campo, que é o objetivo maior do livro, é falar mais da raiz emocional, mas eu dou no final essas dicas práticas. E uma dica prática é quebrar a tarefa em vários pedaços, porque aí você tem hoje, sei lá, vamos dizer que a minha tarefa é escrever um livro, né? Eu não preciso pensar que eu tenho um livro para escrever, eu preciso pensar que eu tenho 3 páginas, 2. Se eu focar nisso, minha sensação ao final dessas 2 ou 3 páginas hoje vai ser uma sensação boa, eu vou me acalmar. Sim. Eu vou ter tranquilidade, mas as pessoas elas têm muito medo que nada aconteça. Aí vem a questão do sentimento, que é um outro ponto que gera procrastinação, que é o sentimento de incapacidade. Então, assim, eu não acho que eu serei capaz de fazer. Então, eu preciso me preparar. Aí você tem as pessoas, que eu até chamo no livro, a arte da evitação. Quer dizer, as pessoas evitam isso o tempo inteiro. Então, elas sabem... Por que arte? Porque tem que ser criativo. Tem que ser muito artista. Cada hora é uma desculpa, entendeu? Cada hora é uma desculpa. E tem uma diferença, Samira, até que eu quero destacar, entre o procrastinador e o preguiçoso. Porque o preguiçoso, ele não quer fazer nada. O procrastinador, ele não para, mas ele não faz aquilo que ele gostaria. É isso. Entendeu? E eu sempre achei lá atrás que procrastinar era preguiça. Não é. E não é. Não é. O procrastinador, ele substitui algo que ele tem bloqueio emocional em fazer, e ele não entende qual é o bloqueio. Esse é o objetivo do livro, revelar esse bloqueio para cura. Ele não entende qual é o problema, então ele vai justificando de que ele tem que pagar conta, que ele tem que fazer uma outra coisa, ele tem que cuidar da casa, ele tem que fazer... Ou seja, ele vai se entupindo de atividades, de tarefas que não são prioritárias. E ainda mais, o sonho não é necessariamente prioritário, mas ele, exatamente por ele não ser prioritário, já que ele não está na sua sobrevivência, pode ser que um dia você mude de carreira, mude de profissão, e esse sonho tem a ver com isso e se torne o seu sustento. Mas por enquanto sonho, ele não é prioridade porque ele não é da sobrevivência. Tá. Só que exatamente por não ser prioridade, as pessoas jogam para nunca. Só que aquilo, ao mesmo tempo, traz um grau de sentimento de frustração, de não merecimento absurdo. Então percebe o círculo vicioso? Não é prioritário, tenho medo, não sei como fazer, não me sinto capaz, deixa para amanhã, deixa para a semana que vem, deixa para o mês que vem, e aí vai, deixa para o semestre que vem, e aí vai o adiamento Aí eterno. não vai, aí é nunca. Aí é nunca. Aí é nunca. Quando sai é um milagre. E onde que entram as emoções principais aí? As emoções que bloqueiam? Que bloqueiam. Então, no geral, você sabe que eu falo de 5 emoções, né? Que bloqueiam toda a prosperidade. Vamos lembrar que é assinalar, né? Que é a raiva, a mágoa, o medo, a culpa e o dó. Eu falo muito disso no meu livro do Resgatando, tá? Resgatando o poder pessoal. Seu poder pessoal, que são 5 padrões emocionais bloqueadores de toda a prosperidade.
Então, o que eu vejo, você fala no sentido da procrastinação especificamente, da procrastinação especificamente, eu acho que pode entrar todas elas. Todas elas, né? Todas elas, porque você tem autopiedade, que é dó de si, você tem medo de fazer as coisas acontecerem, né? E cada uma delas vai gerar não só uma trava, né? Uma trava e uma autossabotagem direta, psicológica, como vai mexer com a lei da atração. Então vai impedir que pessoas que poderiam te ajudar e te dar oportunidade cheguem até você. Porque tem um efeito secundário na lei da atração. Com certeza. Aí a pessoa, ela entra naquele ciclo vicioso. Eu desejo, mas tenho medo. Aí ela repulsa oportunidades. Ela nem enxerga quando aparecem. Aí ela diz depois, para mim nada acontece. Ou seja, ela consegue... ela consegue fazer isso, porque estava acontecendo. Estava acontecendo. Estava acontecendo, ela não enxergou. Mas ela tinha que se mexer. Ou ela fugiu. Exatamente. Aí eu posso até dizer que é um mecanismo de defesa? Opa, um mecanismo enorme de defesa, né? Uma máquina de defesa. Ela tem uma estrutura de defesa gigante. Estamos nos defendendo. O tempo todo. A pessoa está o tempo inteiro se defendendo do quê? Do enfrentamento de algo que ela acredita que nunca está preparada. O problema maior do procrastinador, Samira, é que a pessoa acha que ela tem que se preparar mais e mais e mais e mais. Eu conheço pessoas que ficam fazendo cursos e cursos e cursos e cursos e nunca elas efetivamente põem em prática um sonho, um projeto, uma startup, alguma coisa. Elas não fazem, porque elas sempre acham que falta um preparo, que falta alguma coisa. Então, às vezes o estudar... que é bom até certo ponto, mas a partir de um determinado ponto, o estudar demais é ruim. Porque ele pode se tornar uma justificativa para não realizar. Entendeu? Estou estudando, então. Eu estou me preparando para fazer tal coisa. Só que se eu estou me preparando, por que eu já não vou fazendo? Exatamente. Que é a diferença do preguiçoso. O preguiçoso não faria nada, nem estudaria. É isso que eu falo, que o procrastinador não é um preguiçoso. Porque ele está tentando se justificar de alguma maneira que ele não tem tempo, ele não tem dinheiro, ele não tem preparo. Ele vai se justificar. E esse rodemoinho de justificativas, ele se afoga nisso, nessas tarefas exageradas aí. Em algum desses livros você traz as 5 emoções bem detalhadas? Aqui, bem detalhado. Aqui, ó. E no dia do lançamento, com certeza, todos estarão disponíveis lá, né? Não, tá tudo aqui cheirando novo. Porque assim, eu lancei agora em agosto esses livros. Esses 3 livros, né? O Resgatando Seu Poder Pessoal, O Poder da Lucidez e o Ponto de Reencontro. E, sinceramente, são incríveis, assim, porque eles são fruto de um trabalho de mais de 30 anos, que eu executo numa visão muito original, muito integrativa de várias visões e linhas. Quem me acompanha sabe como é a minha proposta. E eu fui cuidadoso mesmo, eu nunca tive muita pressa nesse sentido. Mesmo? Não mesmo. Acho que até teve um tempo que eu também procrastinei e aprendi a não procrastinar. Você estava preparando, você estava se preparando para. Sim. Na verdade, não tinha tempo. Tinha conhecimento de monte. Tanto que agora vai sair Avalanche, porque agora eu tô fazendo acontecer, né? Eu tinha muitos outros também projetos, na verdade. Eu tenho 24 CDs lançados, tinha outras coisas acontecendo, muitas mudanças também em vida pessoal. E agora chegou o momento dos filhos aqui, dos livros acontecerem. É isso aí. Então, dia 3 de dezembro vai ser aonde? 3 de dezembro vai ser na Giostre Cultural, é a própria livraria, por onde eu estou lançando... Você lembra o nome da rua? Rua Rui Barbosa, número 201, na Bela Vista. Tem um cafezinho lá embaixo, é gostosinho. Muito gostoso. É um ambiente gostoso, bem ali no Bexiga, né? Bela Vista. Bela Vista, exatamente. Rua Rui Barbosa, número 201, vai ser dia 3 de dezembro. E é gratuito e tal, e vai ser, vou lançar o livro ali, vou autografar para vocês, e vai ter um bate-papo sobre o tema da procrastinação, como nós estamos conversando hoje aqui. Ai, que legal, a partir das 18 horas. Vou abrir para perguntas também sobre o tema. Um encontro com vai ser das 18 às 21. O ponto de encontro vai ser lá na Rua Rui Barbosa, na editora Giostre, tem um salão, um auditório bem grande, cabe a gente. Cabe todo mundo, né? Com certeza. Cabe todo mundo. Todos os livros estarão disponíveis. E se eu não me engano, eu entrei ontem no site da Giostre, o livro já está em pré-venda. Perfeito, entrou em pré-venda. Estando em pré-venda, quando chegar lá na hora, você já só pega o teu livro. Dá para comprar já o livro no site, bem lembrado, Samira. E lá está disponível. E pode retirar se quiser na hora lá. Muito bem.
Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta, que tem muita coisa ainda para a gente conversar, mas o teu carro-chefe você vai lançar em janeiro, né? O curso Espiritualidade... Eu tenho vários, né? Em janeiro eu falo os cursos. Sim. Em janeiro eu tenho o curso de Espiritualidade e Metafísica, o curso de Prosperidade e Reciclagem de Vida e um curso sobre interpretação de sonhos, o universo dos sonhos. Olha lá, tem muita coisa aí, é só acessar entrevidas.com.br. Intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta hoje, Mundial e Você. Eu estou conversando com ele, Marcelo Cotrim, do programa... Entre Vidas. Quando? Segunda a sábado, sempre ao meio-dia. Você sabe que nós temos muitos novos ouvintes, né? E muitas pessoas perguntam o que é Entre Vidas. Poxa, sempre bom a gente sinalizar isso, né? O que significa Entre Vidas? Entre Vidas, eu falo sempre que é mais que um nome, é uma bandeira do meu trabalho, porque é uma referência ao plano astral de onde nós somos vindos. Nós somos vindos de um período entre uma encarnação e outra, chamado Entre Vidas, e nós vivíamos em cidades astrais. E por que eu faço essa referência? Porque lá nós programamos a nossa missão encarnatória, lá nós estudávamos como no espaço Entre Vidas daqui da Terra, né? A minha escola. Então, na verdade, eu até brinco sério com os meus alunos que eu sou aqui meio que uma filial do Entre Vidas de lá. Ai, que legal! Né? Eu sou uma filial terrena do Entre Vidas astral. E as pessoas lembram, os meus alunos lembram nas práticas espirituais claramente de viagens astrais, acessam lá, lembram do período Entre Vidas lá. Então torna-se o Entre Vidas do plano astral conectado aqui. Daí a conexão com os mentores também que são de lá. É muito especial então é isso, muito interessante essa relação com o mundo astral. Nesse sentido, qual é o objetivo da encarnação? Lembrarmos a nossa missão e cumprirmos a nossa missão. E essa memória está contida lá do período Entre Vidas. E a gente pode resgatar. Pode resgatar e deve resgatar. Não é? Já ouviram falar daquela coisinha assim, na hora de dormir pede para ir para um lugar, né? Que você possa aprender tal coisa, que seja importante. Pode ser que a gente vai lá, dar uma passeadinha. Mas eu tenho até medo coisa de dar uma deitadinha e parar lá no espaço do Marcelo. Mas é muito bem-vinda, eu né? sei. Venha. Falem entre todos nós. Você acha que a gente não se encontra lá no Entre Vidas? Com certeza. Samira, claro que encontra. Com certeza, muitas ideias boas já surgiram Entre Vidas. Sem dúvida. Com certeza. E o Marcelo está com uma outra ideia bem legal que vai acontecer também em dezembro. Ele quer fechar o ano com chave de ouro, porque você sabe, né? Dezembro é aniversário do Marcelo, então ele capricha nas atividades. Eu lembro, é pertinho do Natal, né? Verdade, 22. A gente percebe que ele corre, né? Ele gosta do final do ano. Essa energia é uma energia diferente. As pessoas ficam diferentes, claro, até mais agitadas, mais ansiosas. Sim, há uma egrégora forte nesse período, né? E claro que tem também a parte prática de parada, né? A gente tem o breakzinho aí de Natal, Ano Novo, né? Ele para, tá, gente? Mais ou menos. Mais ou menos. Ele até veio fazer o programa ao vivo, é doido. Já teve anos que eu vim direto aqui, né? Esse ano, mas a gente vai ter programas inéditos, vai ter muita coisa na internet pra galera ir acompanhando. O programa é sempre inédito, gente. Sempre. É muito raro o Marcelo repetir um programa. Muito raro. É só quando realmente não dá, mas é muito raro mesmo. Mas é um período muito, muito importante mesmo, Samira. É energia crística, mesmo não sendo a data original do nascimento de Jesus Cristo, é uma egrégora formada por milhões de pessoas e realmente existe aí para quem souber conectar e abrir o coração para isso, vai pegar essa energia sim. São egrégoras, as egrégoras valem mais do que datas por elas mesmas. Com entende? certeza. Então, é como eu falo, por exemplo, o Orixá de 2023, ele tem a ver com a egrégora. A egrégora formada por milhões de pessoas torna essa vibração presente. Mas, por exemplo, ela só existe no Brasil. Então, não adianta você falar sobre isso em outros países. Porque o Orixá que rege o ano, nos outros países, a pessoa fala, o que é isso, gente? Brasileiro adora. É Brasil. Então, assim, para o brasileiro, para os milhões de brasileiros que estão sintonizados com o Orixá, vão conseguir entrar nessa conexão sim, e vai facilitar, porque é muita gente junta. E o amparo não perde tempo, vai ajudar quem está pedindo, quem está solicitando. Mas não não especificamente por causa do nome ou da data. Em outros países as pessoas não vão conectar do mesmo jeito. Exatamente. E como ele tem muitas novidades, ele vai fazer uma imersão.
A maioria dos cursos hoje são online, né? A sua participação, a maior parte do tempo aí nesse pós-pandemia ficou no online e teve muito boa adesão. Mas você vai fazer uma imersão ao vivo, presencial. Sim, só presencial. Que é o Reconexão. Então, você imagina a egrégora de um dia todo reconectados. Isso aí. Em reconexão. E esse é um evento xamã. Xamã. Posso dizer que é um evento espiritual, mas voltado ao xamanismo. Totalmente. Fala um pouquinho dessa reconexão que a gente já ficou curioso. Isso já é no dia 4, tá? Você vai no dia 3 lá dar um abraço, pegar um autógrafo do Marcelo, e no dia 4 tem mais um domingão. Esse domingão final de semana com Marcelo. é nosso, galera. Final de semana é nosso. Em 3, o lançamento do livro, 4, reconexão. É nosso porque é um final de semana que a gente se dedica para nós. Verdade. Não é? Eu acho que isso é muito importante, que tem tanta coisa acontecendo em volta de nós que muitas vezes a gente não se concentra em quem somos de verdade, nesse aqui e agora que você citou lá atrás. Que tem a ver, tudo que você falou agora, com não procrastinar o autocuidado, com não procrastinar o autoamor. Porque a procrastinação, muita gente, né, tem como procrastinação, por exemplo, iniciar um trabalho dentro da espiritualidade. Procrastina o que até procrastina curar a sua procrastinação. As pessoas fazem tudo. Então, não quero saber disso, não. Não me fala de procrastinação. Ou negação. Tô negando. Não fala disso pra mim, não. Eu não tenho isso. Não. Né? Isso não é pra mim. Isso não é pra mim. Exatamente. Então, é uma forma também de falar, não, agora chegou a hora mesmo e eu vou me jogar aqui, eu vou me dedicar a mim mesmo, né? E o Reconexão, né, que você perguntou, ele é um evento lindo, de 10 horas de duração, uma imersão real. Inclusive, para quem fizer, a gente está com desconto de 50%, valores muito acessíveis, inclui almoço, café, é imersão mesmo. É imersão 10 horas juntos ali, um ambiente muito bacana, que tem tudo a ver, que é o Espaço EIWA, aqui em São Paulo. Esse é só presencial. E o objetivo dele é apresentar, como eu já venho trabalhando desde sempre no Espaço Entre Vidas, na minha escola, é o xamanismo espiritualista. O que quer dizer isso? Nós não vamos usar nenhum tipo de chá que altera a consciência. Não existe isso. É um xamanismo que você vai ter experiências incríveis a partir de práticas energéticas, incorporação consciente da linha de xamãs e conhecimento e ativação dos animais sagrados, né? Como o animal de poder, o animal sombra, o animal dourado, alado, o animal guardião, que são forças da natureza ligadas à nossa essência, à nossa personalidade. Fora que vamos trabalhar cura, roda medicinal, tudo no olhar, eu sempre amplio para um olhar espiritualista. Com isso, o meu objetivo é trazer o melhor da essência xamânica, mas tirar aquilo que eu noto que às vezes é tradição, mas nem toda tradição eu acho que deve ser seguida. Eu acho que tem tradições que a gente tem que questionar, podem não ser necessárias, serem muletas ou nem serem saudáveis. E eu prefiro, por exemplo, não utilizar nenhum chá, nada disso, porque apesar de provocar experiências espirituais, também geram alucinações. E eu quero que as pessoas tenham experiências bem conscientes dentro da espiritualidade. Essas experiências serão energéticas e espirituais. Serão energéticas e espirituais. Vai ter a parte de estudo, né, dos arquétipos dos animais de poder, para entender cada um deles. Vai ter a parte de estudo de todo o xamanismo dentro da visão espiritualista. Entender, e aí vai ter as práticas, trabalhar com a sonoridade dos tambores, que gera o transe, altera a consciência, incorporar os xamãs. Então vai ter a prática mediúnica. Fala pra galera, vai ter. Galera, vai de branco, roupa confortável, pronto para tirar o sapato, que vai ter dinâmicas incríveis aí nesse dia. Vai ser bem interativo. Vai ser muito, muito gostoso, assim, muito vivencial, sabe? Vai ser de muita cura, muita emoção, eu acho. Tá, ninguém vai sair de lá diferente, né? Vai sair diferente energeticamente, porque vai ter um contato consigo mesmo e com seus animais. Sem dúvida. Então, a gente fala muito do animal de poder, né? Mas quando você falou do animal sombra, eu não conhecia. O animal sombra, ele diz respeito justamente ao inconsciente, a parte que a gente até pode usar o termo animal ferido. É o animal agressivo, ferido, né, que foi magoado, que foi de alguma maneira machucado. É o nosso lado traumatizado. Então o animal sombra nos conduz a entender isso, a revelar isso, a trazer isso à tona, a consciência. É muito interessante essa visão dos 5 animais.
porque ela nos dá uma concepção... Primeiro são arquétipos, né, Samira? Mas são arquétipos que são símbolos universais, mas são também forças da natureza. É interessante lembrar que a gente tem um corpo animal, né? Apesar de sermos inteligentes, né? Temos Diz que somos. Diz que somos, né? Estamos nesse caminho. Temos um corpo instintivo e mais do que isso, nós já fomos animais em vidas muito, muito pregressas. Obviamente é uma coisa muito antiga. Já tivemos muitas encarnações humanas depois. Mas existe no inconsciente, essa memória não é perdida. Então, um animal de poder, ou qualquer um deles, os sagrados, é uma evocação de um tipo de força que nós já vivemos até espiritualmente encarnados aqui. Olha que doido. Que é nosso, né? É nosso. É mais do que só uma força de um ser que existe. Os xamãs trazem a força dos animais astrais. Mas mais do que isso, é uma evocação de uma memória que nós temos. Porque nós já fomos animais lá no início da nossa evolução. E animais, né? Ferozes, né? Com força, né? São forças diferentes que a gente traz com a gente. A questão dos animais sagrados é interessante por isso. Por que um determinado animal, ele é você vai pegar um castor. Um castor, ele tem ali como se chama no xamanismo, uma medicina. Ou seja, um tipo de benefício, entendam assim, um tipo de medicina, um tipo de benefício ligado à sociedade. Eles vivem construindo ali, o tempo inteiro construindo sua casa, reservando seu alimento. Então é uma qualidade que nós, seres humanos, precisamos. Então os animais já têm esse princípio, dessas qualidades. Sim. E é isso que gera, e lógico que tem os mais bravos e fortes, como você falou, né? Os Simbas ali, né? Os leões, né? Exatamente. Não vem falar que você é borboleta, não. Não. Foi dinossauro, foi também, teve tudo isso aí, né? Passarinho, não. Tem gente que só quer ser beija-flor, acha que a Arca de Noé trouxe, né? Não. Mas é muito interessante. A baleia, por exemplo, ela é um animal que está ligado ao inconsciente, porque o mar representa o inconsciente na natureza. Água, né? Água e é interessante você observar, o consciente é o que está acima do mar. Aí aquela parte que você enxerga do mar é o subconsciente. E é gigante. E a parte escura do mar é o inconsciente. E as baleias vivem ali. E o nosso inconsciente tem muita coisa reservada. E a gente trazendo uma parte disso à tona, a gente vai resolvendo muitas questões da nossa vida. Total, completamente. Somos regidos pelo inconsciente. Tomar consciência das coisas negativas nos cura e revelar os nossos dons de essência, que é o que vai fazer com que a gente vá expandindo, né, nossas virtudes a partir das 7 forças que existem no nosso aspecto divino. Pode chamar de 7 orixás, ou 7 raios divinos, da teosofia, como quiser chamar. Então o inconsciente contém tudo isso. O lado machucado a ser curado e o lado desconhecido a ser revelado. E todos nós podemos passar pelo processo. Opa, é para passar. Não, é para passar. Senão eu estou passando na minha vida à toa aqui, né? Sim. Não vinha passeio. Não veio. Senão passeio vai ficar... também. Também. E que o passeio também seja agradável, evolutivo, assim. Exatamente. Mas existe muito isso mesmo. Existe uma falta de... A maior parte da humanidade ainda está muito, como eu falei, na sobrevivência. Então eles vivem muito para as necessidades inconscientes muito imediatistas. Comer, dormir, sexo, tá? As pessoas não param para ver que existem prazeres que esses não devem ser abandonados, de maneira nenhuma. Somos humanos, mas temos que ter o prazer com a troca afetiva, a troca de ideias. É gostoso, igual a gente aqui no programa conversando, no seu programa, batendo um papo. Esse momento é a nossa vida. É o que eu falo, a vida acontece agora. A vida não acontece, o passado nunca volta, ele é memória, futuro não existe ainda. A vida é o presente, então ele tem que ser muito aproveitado, muito bem aproveitado. E se eu aproveito agora, quando este momento se tornar passado, eu estou aproveitando tudo que eu vivi nesse momento daqui a pouquinho. Exatamente. Se você aproveitou agora... Tudo conectado. Até agregando ao que você falou, se você aproveitou agora, você cria uma força maior e o teu segundo seguinte está mais potente. É isso que acontece. Por isso que a gente vai ganhando... prosperidade, poder, autorrealização. A gente temos que ir nos potencializando.
E como isso é rico, né? Como mostra que a nossa vida aqui é rica. Eu, fazendo parte do Imersão Reconexão, eu estou trabalhando também todas as questões do poder pessoal, né? Todas. Só que aqui está numa linguagem, o Reconexão ele é um curso que envolve toda a parte espiritual, xamânica, energética, dos elementos da natureza, trabalhando água, ar, terra, fogo, as energias animais e xamânicas, mas tudo com aplicação psicológica. Por isso que eu vou trabalhar os arquétipos e por isso que toca no tema do resgatando seu poder pessoal, sim. Porque na verdade, o foco é quais forças vão trazer poder e prosperidade, quais forças vão trazer cura, quais vão trazer uma melhoria nas suas relações afetivas amorosas. Então, certamente está tudo ligado, né? É a interconexão, por isso que chama reconexão. É uma reconexão com a tua natureza divina, com a natureza do planeta, né? E também com os seus potenciais a serem revelados, como a gente está colocando aqui. Né? Sim, porque falando em xamanismo, a gente tem o contato com a Terra, mas a gente também está reconectado com... Totalmente, sem dúvida. Todo o universo. A Terra é manifestação. É isso. É manifestação do divino. Só que no grau de evolução que a gente está, essa manifestação ela ainda é parcial. Por isso que nós não somos ainda plenamente divinizados, que é o objetivo da vida, é sermos divinizados. Ô Marcelo, aí a gente fala, né? Você tem uma visão de universalismo, né? Sim. É isso, né? Isso. As religiões estão muito atrás quando a gente fala desse universalismo religioso, da gente entrar em contato, em conexão total com a gente, com a nossa fé, com o nosso dia a dia? Estão, pelo seguinte, existem duas coisas aí, é interessante tua pergunta para eu até esclarecer. O universalismo religioso é uma coisa e a espiritualidade universalista é outra. Tá? Por quê? O universalismo religioso eu acho interessante no sentido de uma etapa da humanidade entrar em respeito e harmonia. Então as pessoas que gostam e frequentam e são ligadas às religiões, então que as religiões se respeitem, se deem bem. Mas isso não tem a ver com evolução. Isso tem a ver com boa convivência humana. Isso tem a ver só com uma etapa de um pouco mais de paz no mundo. Então o universalismo religioso ele é interessante para gerar paz no mundo. As pessoas que cada um com a sua crença, respeite o outro. É o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. Agora, a espiritualidade universalista quebra todas as religiões no sentido que você vai na essência de Deus, que não tem a ver com religião. Você vai na essência da evolução. Você entende que somos partes de Deus. E se somos partes de Deus, nenhuma religião vai conseguir traduzir para você por dogmas o que é Deus. Porque a compreensão de Deus ela sempre vai ser ampliada. Só que a religião não deixa a visão de Deus ser ampliada, porque ela quer que você acredite naquilo de maneira absoluta. Não há evolução de conceitos na religião, entende? Sim. Isso complica. A religião, nesse sentido, pelo seu dogmatismo, ela torna-se antievolutiva. Então a religião ela tem uma finalidade. Na melhor das hipóteses, ela dá uma visão de controle moral, para que as pessoas não façam atrocidades, né? Não ajam de maneira com atrocidade, e olhe lá, porque as religiões já causaram muita atrocidade. Muita? Né? E até hoje também tem muita desonestidade, muita coisa. Então tem toda essa ambiguidade, só que ela acaba reprimindo o ser humano. Então a religião ela também é, por outro lado, a grande responsável, de maneira geral, viu? Qualquer uma, de uma maneira geral, a fazer o ser humano reprimir os seus instintos, reprimir os seus desejos. Por isso que o ser humano adoece. Entende? Porque tudo é pecaminoso, o sexo é pecado, querer dinheiro é pecado, tudo que dá poder e prazer para o ser humano é pecado. É ganância, é soberba, poder é soberba, dinheiro é ganância, sexo é luxúria, comida é gula, não sobra nada. Os 7 pecados. Pegando a ideia. Só que a ideia dos 7 pecados está disseminada no inconsciente coletivo. Então o universalismo religioso ele tem uma função, boa, para você manter um status de paz no mundo, mas não é um caminho de evolução. O caminho de evolução é a espiritualidade, onde você entende os teus corpos, os teus chakras e a possibilidade de você conhecer as outras dimensões e a espiritualidade diretamente por você. Não é na igreja, não é uma reza, é você em conexão direta. Claro que existem os momentos de troca, mas é essa conexão direta que vai te dar uma fé lúcida, uma fé consciente. Perfeito. A pessoa pode seguir uma religião
e ser espiritualista. Pode, mas vai chocar. Vai chocar, Vai mas ela tem chocar. que ter uma mente bem aberta. Ela vai porque, assim, quando ela compartilhar na religião dela os valores espiritualistas que são bem mais amplos, talvez não concordem com ela. Com certeza não Entendeu? concordará. O talvez foi Poder bem pode. delicado. Diz assim, poder pode. Eu acho Aham. que não tem nenhum problema a pessoa dar os passos dela ainda Aham. tendo ali a sua segurança Aham. religiosa. Mas ela, uma hora ela vai perceber que aquilo está limitando. E como as religiões nos trazem crenças. Assim, o objetivo da religião. A gente trava em vários aspectos da vida por causa de tudo isso que você disse que foi falado e ficou aqui, ó, registrado em alguma gavetinha dentro de mim. Totalmente. E dentro de qualquer um de vocês aí fora. Totalmente. A religião, eu diria até que a religião, falando psicologicamente, tá? Uhum. Não estou nem falando espiritualmente só, não. Psicologicamente, a religião, ela por reprimir muito o ser humano, gera todas as explosões, compulsões humanas. Porque se você analisar a humanidade como um ser humano, Uhum. porque um ser humano é um micro-universo, ele é o fractal, a fração da humanidade. Ok? Então, assim, a humanidade é um ser humano. Pensa assim. Sim. Então, a humanidade está ali tentando seguir o seu padrão de comportamento certinho, reprimindo desejos, fazendo tudo escondido. Chega uma hora que isso explode. A guerra é um ato de violência como o ser humano tem na sua explosão inconsciente. As compulsões sexuais, a violência sexual, tudo porque a humanidade vem reprimindo isso por causa das religiões. A religião tem um papel indireto de repressão humana, Uhum. que no final das contas faz o ser humano, no limite, tornar-se cruel. Por isso que pessoas que parecem boas chegam a um status de guerra, por exemplo, como aconteceu entre a Ucrânia agora e a Rússia, pessoas que nunca cometeram nenhum crime durante a vida inteira, porque se tornaram às vezes soldados, não são todos, é claro, mas alguns deles causaram violências com pessoas civis. Sim. Por que eles fazem isso? Porque existe uma repressão e ele se sente naquele momento no direito de extravasar todo o ódio, toda a raiva, Vem à Porque tona, né? se você olha isso num sentido de linha do tempo de milhares de anos, isso vem porque a religião não permite o poder pessoal. Como o poder não é pessoal, o poder fica centralizado, quando a pessoa sente que pode extravasar tudo que ela se reprimiu, algumas têm comportamentos autoritários ou cruéis, entende? É só para entender que é uma leitura psicológica. Não estou nem falando Tem aqui só de sentido. espiritualidade, Uhum. entende? Então as religiões nesse sentido, elas não percebem, elas querem o controle, que as pessoas sejam obedientes. Ou acho terrível quando se usa o termo temente. Você não tem que temer Deus, né? Você tem que amar Não. esse Deus que é o todo. não Nem temer. Deus quer que eu tema ele, Pois é. né? Porque ele, inclusive, é você Não sabia, é? né? Pois é. Tá aqui. Como que eu vou temer? É. Você falou muito em psicologia, né? E o poder da lucidez tem aqui um subtítulo, né? Metaverso e psicologia. Você traz esses dois campos no Sim, livro? o poder- De que forma? O Poder da Lucidez é um livro que eu acho disruptivo, ele quebra paradigmas, eu acho ele incrível, assim, para poder... Porque eu associo psicologia, conceitos do metaverso e o budismo aqui. Ah, entendi. Inclusive. Então, o que eu quero mostrar aqui, para tentar resumir a ideia, é que, na verdade, o que tem a ver com o que a gente estava conversando. O metaverso, as pessoas falam, será que agora, com essa realidade aumentada, virtual, do metaverso, as pessoas vão se perder? Tem muito questionamento nesse sentido. E o que eu mostro é que isso é só mais uma faceta do que já existe, ou seja, cada um já cria seu metaverso pessoal, que é a sua camada de realidade, que é pré-formatada pelas religiões, pelos pais, pela educação, e você tem que mudar, senão você vive nessa ilusão, você acha que você está no mundo real, você está no mundo virtual, que foi criado para você. Então, na verdade, o que eu mostro é que a pessoa tem que sair da Matrix, Sim. né, do inconsciente coletivo pré-formatado, para criar um novo metaverso com a sua cara, com a sua personalidade, com a sua essência.
Né? E para isso tem que ter mente neutra. Esse aqui é um livro sobre mente neutra. Ah, perfeito. Tá. Vale a leitura, então, gente. E a camiseta dele tá escrito verso. Tá escrito metaverso. É metaverso? Ah, é trans. Você consegue ver. É metaverso. Você vê a palavra tem o meta, vermelhinho, meta. Oh, que doido. Esse é o Marcelo Cotrim. O programa tá terminando. Passa rápido. Coisa boa passa rápido, sim, né? Muito bom. Bate-papo bom. Ficaria aqui o dia todo, mas a gente vai ter outras oportunidades. Não é? Uma mensagem, Marcelo. Olha, pegando especialmente a inspiração do novo livro, A Cura da Procrastinação, eu acho que as pessoas precisam olhar para a vida real e a vida real só acontece no instante presente. A única coisa que existe é um único segundo eterno. Entenda isso, só existe um segundo e esse segundo é eterno. Quando as pessoas entenderem isso, elas vão ver que toda gratidão tem a ver com essa entrega, com esse se jogar no aqui e agora. Então, não pense que você pode até ter um planejamento no papel, no planner, mas você precisa sentir a vida como um único segundo eterno para que ela seja vivida agora. É isso. Entrevidas.com.br. O livro A Cura da Procrastinação tem lançamento dia 3 de dezembro, às 18 horas, na Giostre Cultural, Rua Rui Barbosa 201, Bela Vista. É isso aí. Encontro marcado, tá? E a imersão é no dia 4 de dezembro. Todas as informações estão lá no site entrevidas.com.br e a equipe dele responde tudo, faz tudo direitinho. O livro já está em pré-venda também, lembrar. Exatamente. Editorasgiostre.com.br. Instagram? @Marcelo Cotrim Oficial. Marcelo com 2 L's. É isso aí. Cotrim com M. Convido também para o TikTok, posso? Pode! Porque o TikTok tem tanto conteúdo legal. É claro que tem o YouTube, eu tenho uma vasta biblioteca do meu material no YouTube, mas o TikTok tem aquele lance dos 3 minutos, então muito conteúdo rápido, né? Muito bom. Então, perfil Marcelo Cotrim no TikTok. Marcelo Cotrim em todas as redes sociais. É, isso aí. Ele invadiu esse mundo da rede social, mas ele tá aqui, ó. Ele criou o seu metaverso. É isso aí. Certo? Boa. Peguei. Rápido. Obrigada, Marcelo. Eu agradeço. Sucesso, viu? Obrigado. Nos vemos aí, daqui a pouquinho a gente se vê de novo. Com certeza. Com agradeço, certeza. Galera. Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto a partir das 10 horas da manhã. Tem Jornal da Boa Notícia. E semana que vem tem mais um super programa Mundial e você. Um grande beijo e até lá.